Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela rede de emissoras públicas e aqui a partir de Bauru, no estúdio, a gente fala pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM para cidades do entorno e também dos canais abertos e da NET em UHF. O Marcelo Vicente, ele é formado em administração, tem especialização em comércio exterior e por isso a gente convidou para conversar com a gente fora das barreiras alfandegárias aqui, das barreiras do limite tecnológico, em teletrabalho, para a gente conversar um pouco com você que tem informações ou não tem essas informações a respeito da verdadeira oportunidade em relação ao mercado de exportação. Sorgo, milho e soja são a nossa plataforma do tripé hoje, para você ter ideia de como está o mercado neste momento, fruto do pós-pandemia, quais são as perspectivas, e ao nosso redor, aqui no centro do estado de São Paulo, lógico, para você que nos acompanha nas regiões, para ter ideia, inclusive para desmistificar aquela noção das dificuldades de ver o que sai da sua lavoura na terra até chegar a entregar lá em outros mercados. Você deve estar preocupado em saber quem lida com isso, quais são os caminhos para essa situação. Marcelo, muito obrigado por nos receber aqui direto de Bauru. Nelson, é um prazer estar aqui com você. Olha, vou aproveitar que você trabalha com especialização de mercado exterior, fala um pouquinho sobre da onde você está aí, para, lógico, colocar o seu peixe no nosso container aqui do bate-papo, porque é para as pessoas entenderem que você já está há um tempão, tem mais de 20 anos de escala, de entender esse gigantesco negócio. Show! Estou aqui trabalhando, então, como eu falei, há 20 anos, tá? Então, é uma assessoria de comércio exterior, chama Proceftor, tá? E a gente também tem uma corretora de câmbio, então a gente tem que acompanhar também muito aquele mercado de câmbio, aquela oscilação da moeda, o sobe e desce. E a gente se especializou na inclusão de novas empresas no cenário internacional. Então, a gente já colocou mais de 2.000 empresas para que elas pudessem trabalhar nesse comércio exterior, tá? Então, simplificando um pouco e tudo isso. Claro. Vamos dar um pouquinho dos números de 2022 para aguçar um pouco a cabeça do cidadão no dia a dia, daqueles que são produtores, daqueles que estão olhando para o dólar lá acima de 5, né, estão empolgados, vendo a balança comercial brasileira bombando, como se diz lá fora. Como é que foi o resultado nosso de 2022 para a gente ter ideia do que a gente está falando, Marcelo? Show de bola. Ó, em 2022, as exportações do Brasil elas cresceram 19,1%. E a gente chegou em 334 bilhões. B de e a bola. soja, e a soja e o milho representa 17% desse número. Então, quando a gente fala nesse número tão grande, né, a soja e o milho fizeram 56 bilhões nesse número que eu falei dos 334. O sorgo também é muito importante, mas não tem grande relevância dentro desse número que é tão expressivo. Mas falando um pouco da soja aí, né? Acho que é legal a gente falar de quem é o nosso principal parceiro comercial. Perfeito. Né, que é a China, né? Mas São Paulo representa somente 6% de toda a soja exportada, o que demonstra que a gente pode crescer muito, já que diminuíram as toneladas e aumentou no valor total, puxado por conta aí da inflação mundial e pelo preço do quilo também, que subiu 50%. Agora, quem trabalha com milho e não está exportando, né? Não sei se você sabia, mas 2022 houve um aumento de 192% em relação a 2021. E o principal parceiro comercial pode ser uma surpresa aí para muitos, né? Mas a gente está falando do Irã e do Japão. E o Mato Grosso é o principal exportador do Brasil, desses dois produtos, porque estão acompanhando bem essas mudanças aí do mercado. Tá. O Irã e o Japão surgiram em que circunstâncias? Surgiram naturalmente como importação? Eu sei que é o dia a dia seu aí, para as pessoas desmistificarem um pouco. Poxa, mas eu vou mandar o meu pacote de milho aqui, lógico que eu estou falando como alegoria e fantasia, lá para o outro lado do mundo? Pois é, eles surgiram aí no meio da pandemia, né, em 2022, né, mostrando realmente que eles têm muita capacidade. Eu vou te falar, muita gente tem esse receio da exportação que você falou. Será que vai seguro eu mandar para o outro lado do mundo, né, o Irã e o Japão? E eu vou te falar que é muito seguro, porque, na verdade, todas essas operações que a gente está falando têm um valor agregado grande, né? Todas essas operações de commodities. Então, tudo a gente faz com seguro internacional.
Então, caso a carga tombe, o caminhão tombe aqui no Brasil, indo até o porto, ele já está assegurado. Ou caso no navio aconteceu alguma coisa também, a carga também está segurada. Então, você pode ficar tranquilo que você vai receber o valor integral do seguro da sua mercadoria. É como exportação realizada. Tá, então, se eu estou falando de um negócio desse, do teu trabalho de especialização aí, você colocar na cabeça do cara, ó, não tem amadorismo aqui, da saída da lavoura até o container chegar do outro lado do mundo. Isso, não tem realmente amadorismo. Realmente, hoje dá para você fazer de uma forma... Se você está bem assessorado, né, você consegue fazer de uma forma super segura a sua operação, para que você não tenha nenhum problema de perder a carga ou não receba esse dinheiro da operação. Então, pode ficar bem tranquilo. Agora, para usar de forma didática aqui, as questões dos receios naturais e do novo, do medo do novo, que alguns colocam nas relações comerciais, Marcelo, de uma forma bem humorada até do dia a dia, você tem um produtor rural aqui, ele está lá com as lavouras dele, 50, 60 hectares, fala, poxa vida, agora eu ouvi esse programa com o Marcelo aqui, eu vou me arriscar, mas eu vou perguntar para ele. Eu tenho uma série de medos, eu fico aqui com o meu WhatsApp na mão ao mesmo tempo, falando, e se cair uma bomba lá do lado do Irã? Que medos esses produtores dizem para vocês no dia a dia aí? Olha, eu vou te falar que isso que você falou é até engraçado ouvir, mas é real. Eles têm esses medos realmente de acontecer alguma coisa, de realmente mudar alguma coisa. Por isso que é importante sempre você fazer com seguro, você tá bem assessorado, porque também a assessoria que você tem vai te deixar tranquilo, porque ela já vai saber os caminhos que você tem que percorrer nessa exportação de uma forma segura, para que você possa estar totalmente aí precavido dos encalços que os erros aí do comércio exterior podem trazer. Porque os erros no comércio exterior às vezes custam um pouco caro, mas estando bem assessorado, esses erros acabam não acontecendo. Eu acho que uma das principais coisas que a gente tem que ficar atento é as barreiras sanitárias. Então, ficar de olho em novidades aí que estão pelo caminho. Por exemplo, aqui no escritório a gente está muito em cima das mudanças estratégicas do corredor bioceânico que vai ligar o Brasil ao Chile, né, cruzando pelo Paraguai e Argentina. Então, sempre estar ligado em tudo que está sendo feito aí do comércio exterior para melhorar esse corredor da sua exportação. Então, se vai sair aqui pelo Brasil, se vai sair por algum outro canal, como eu citei agora, estar antenado. E nesse caso, risco, caminho, rota, seguro, o bom facilitador para amarrar o negócio, o reconhecimento e a verificação do parceiro, né, do lado de lá, que vai assinar o compromisso contratual em relações, lógico, intercontinentais, tudo está na cabeça do produtor do dia a dia aqui. Isso aqui é um universo completamente longe do dia a dia dele. Imagino que ele pergunte no passo a passo. Você já comentou sobre o seguro, né? Desde a saída da lavoura, o caminhão, a rota. Isso envolve uma relação de custos, por exemplo, com esse corredor Brasil-Chile passando por Argentina? Sim, o que acontece? Quando a gente vai montar o preço de exportação, até para o pessoal ficar um pouco seguro aí da exportação, você tem o seu preço, que é o FOB, que é o preço do produto aqui, e a gente vai adicionar outros custos para você saber qual é o preço do seu produto de exportação. Então, a gente vai ver qual que é o preço do frete internacional, o preço do seguro internacional, o preço de quando esse mercadoria chegar lá naquele país, vai ter que ser colocado em caminhão, às vezes, para entregar até o cliente final, até a porta dele. Então, tudo isso, uma assessoria vai fazer para você, tá? Para justamente você poder ficar tranquilo na questão de toda a montagem da operação e assim consiga dar o start em tudo isso. É um pouco trabalhoso, mas depois que você faz ali as primeiras operações, aí vai ficar muito mais fácil de entender como tudo funciona. Tá? De novo, na linha do bom humor, mas com responsabilidade de conteúdo, eu sou matuto aqui do mato, né? Então tenho lá muitos conhecidos da minha origem, imagino que você tem aí na sua relação também. Então, quando vai vender umas sacas de milho para o vizinho, há preferências culturais de falar, não, vou vender para o Antônio, porque o Antônio eu conheço, lá eu sei que ele paga a continha dele no armazém. Lógico que eu estou simplificando aqui com bom humor. Eu estou comentando isso para dizer pergunta-se para você, ô Marcelo, mas se você vai pegar o iraniano lá, e se ele for um terrorista, o que eu faço com isso? Como é que... Eu quero saber quem que é o fulano que vai receber o meu negócio lá. Muito boa pergunta, Nelson. O negócio
é a gente realmente fazer uma pesquisa desse comprador lá fora para a gente se certificar que ele realmente é um comprador sério. Então, tem como um Serasa internacional para a gente verificar se aquele cara é sério, entendeu? E tem formas de a gente ver em sistemas que aquele comprador ele realmente está acostumado a comprar mercadorias, até para que você possa ficar seguro em fazer essa exportação. E lembrando, a gente não vai mandar nenhuma mercadoria sem a gente ter certeza que a gente vai receber o dinheiro. É uma das Lógico. nossas maiores preocupações. Então, tem algumas formas de fazer isso com segurança. Então, às vezes, fazer através de uma carta de crédito bancária. Então, tem várias formas que a gente pode fazer para se assegurar que aquela empresa que a gente está comprando realmente é séria. Eu lembrei de uma expressão enquanto você estava falando aí, que quando vai se fazer negócio com advogados, dependendo do tipo de negócio, põe a cláusula de êxito lá, né? Se no caso do facilitador, tipo, o sucesso do negócio está ligado à sua remuneração do teu trabalho também. É muito importante. E geralmente uma assessoria aí séria, ela vai desenhar toda a operação para você ficar muito tranquilo, que é isso que a gente faz aqui, né? Desenha toda a operação para o cliente para entender do começo ao fim tudo que vai acontecer, todos os registros que são necessários, para que você possa ficar tranquilo e na hora que essa carga chegar lá no exterior, ela esteja toda documentada com os registros que são necessários para fazer a nacionalização naquele produto que vai chegar. Tá? Você falou de barreiras sanitárias, o mercado internacional ele é bastante rigoroso em relação a essas condições? Sim, sim. Imagine que todos os produtos aí que a gente está falando aqui, principalmente, né, o milho, a soja, o que acontece? São produtos em que vão ser ingeridos por humanos, né? Então, todos eles têm a anuência da Anvisa, por exemplo, aqui no Brasil, e lá fora tem a Anvisa que representa o país deles, né? Então, por exemplo, vou falar nos Estados Unidos, que eu lembro aqui do nome facilmente, é o FDA. Mas em cada país tem um nome específico da Anvisa deles, que tem que regulamentar. Então, às vezes, a Anvisa, às vezes também tem um Ministério da Agricultura específico do país que também vai regulamentar isso, porque tem que saber se se aquela plantação daquele país cumpriu com todas as normas e requisitos, se não está vendo esse produto com nenhuma praga para o meu país. Então tem tudo isso. Então, antes de você exportar, é bom saber se o país está listado realmente, se é um país que você pode exportar, se ele tem autorização, se ele está autorizado para comprar do Brasil ou não, para que você não tenha nenhum problema de descobrir só quando a carga chegar no exterior. Muito legal. Eu fui visitar aqui, só para botar um pouco mais de tempero no nosso bate-papo, um exportador para o mercado alemão de avocado, né? E aí ele estava comentando Olha, comigo que veio uma comitiva dos Estados Unidos para cá para conhecer as exigências de instalação de câmaras frias, que é aqueles pés direitos gigantes, onde entra o caminhão lá dentro, para ele poder, com o produto acabado, não in natura, né? Com já embalagem e tal, vender o avocado, para quem não sabe, é o similar do abacate aí com outras propriedades, para o mercado americano. Ou seja, o povo quis vir aqui para ver exatamente as instalações em loco para poder avançar na negociação. É muito interessante essas relações internacionais, né? sim, isso acontece muito. Então, de realmente eles virem conhecer para ver se cumpre com as normas, para ver se realmente tem capacidade. Muitos países acham que às vezes o Brasil ele não está pronto para cuidar dessas demandas, principalmente países de primeiro mundo, como Estados Unidos e alguns países da Europa. Na hora que eles vão fechar contratos de exportação que são grandes, o que eles fazem, Nelson? Eles vão até aqui para justamente ver se a gente comporta aquilo que a gente está colocando no contrato. Porque Sim. quando eles assinam que no mercado lá fora vai ter o seu produto, ele não quer que você venda e depois não tenha mais esse produto. Ele Você quer vê? ter que ter exportações periódicas, ele quer ter esse produto sempre. Então ele quer ver se realmente sua cadeia aqui está tudo funcionando de uma forma correta. Você vê o sentido inverso da importância do teu trabalho especializado como facilitador. A gente falou daqui para lá, né, todos os receios, a gente vai aprofundar um pouquinho mais disso, com outros exemplos, mas o de lá para cá também. Culturalmente eles estão, né, lógico, em outro patamar e eles ficarem desconfiados da nossa eventual incapacidade ou, sei lá, negligência aí, né, de cumprir com os contratos. E você está bem amarrado com a história e também pegar parceiros aqui que honrem e até não criem manchas na imagem do comércio exterior brasileiro lá fora, né? Sim, então imagine que quando a gente está atendendo uma empresa,
a gente tem uma equipe gigantesca que faz parte desse processo, que às vezes o cliente ele não vê, mas tem desde aquela pessoa que vai pegar a carga, que vai colocar a carga dele dentro do container que a gente vai mandar para pegar essa mercadoria, depois tem o motorista que vai levar até o porto, depois tem as pessoas no porto que vão pegar aquele container, colocar em cima do navio, tem as pessoas que vão cuidar daquilo dentro do navio, depois tem as pessoas que tiram do navio para colocar no caminhão, pessoa que vai dirigir até levar até a empresa, depois aqueles que vão esvaziar aquele container no cliente dele no exterior. Então é muita gente que participa dessa operação, por isso que é bom estar bem assessorado. Legal. Como o seu papel especializado, eu vou resumir na palavra facilitador, se os produtores aqui comentam com você também, pô, Marcelo, tudo bem, você me explicou, o Irã está bombando, o Japão, já entendi, o negócio é legal, vai ter a documentação, seguro, mas o Brasil é muito enrolado, Receita Federal, Ministério da Saúde, alfândega, esse negócio não vai demorar muito, não, como diria o mineiro, esse trem não vai chegar lá. Eu vou te falar, isso é uma das dúvidas de muita gente. O Brasil está fazendo muitas coisas para facilitar essa exportação, mas ainda tem alguns entraves ali, e por isso que a gente precisa fazer as coisas com um pouquinho de antecedência. O registro pode demorar de 20 a 30 dias, então é importante você se programar para que você possa realmente verificar quantos produtos você tem para registrar, e assim fazer já todos os pedidos de registro para que na hora que a sua exportação, aquilo que você acordou com o comprador lá fora, aconteça dentro do tempo. Tá? Então, se você já pretende fazer uma venda ali no mês 4 de 2023, é bom que agora a gente já entre com os registros para que você esteja apto a essa exportação. Aí, se eu estou falando de uma safra lá do meio do ano, eu posso preparar, me antecipar, para que no final do ano eu tenha condição de ter, dependendo da armazenagem, lógico, o tipo de cultura de produto, de resposta lá da lavoura, essa condição de já participar do mercado deste ano. Sim, mas é importante, sabe, Nelson, às vezes fazer até com mais antecedência ainda, com uma maior antecedência, porque às vezes pode ser que a empresa não cumpra algum requisito no momento, e às vezes pode ser que ela precise fazer alguma alteração, que isso pode ser que demore um pouco para ela conseguir. Então é bom, quanto antes, ela já pedir esse registro, porque ela fica tranquila. Daí só Legal. esperando realmente os compradores firmarem os produtos para que ela possa exportar. Tá. Agora, Marcelo, com o dólar acima de 5, né, o agro bombando aí nos mercados, o produto pode chegar para você e falar, Marcelo, eu vou apostar tudo aí na marcação de preço, né? Se fosse na bolsa a gente falava marcação a mercado, vou deixar assim. Como é que se define o preço para a gente falar do papel do banco depois como intermediário importante nisso? Então, o mercado, ele sobe e desce a questão do commodity, né? Então, diferente de outros produtos que você acaba dando ali o seu preço e passando para o cliente, você tem que acompanhar todo. Então, é igual a bolsa. Como você falou, você tem que ficar acompanhando ali diariamente, tá? Tá. Agora, você acha interessante a questão do papel do banco no meio do caminho para fomentar esse ciclo aí? Que nem sempre é considerado? Eu vou te falar, nessas operações que são grandes, o papel do banco ele acaba sendo importante. Sabe por quê, Nelson? Às vezes a gente precisa ter segurança daquele comprador que tá comprando essa mercadoria da gente. Então, o que a gente faz? A gente faz, por exemplo, uma carta de crédito. O que é isso, né? Carta de crédito. É uma carta entre o banco dele lá de fora que está comprando e o nosso banco aqui, assegurando a operação, falando, olha, se o meu cliente aqui não pagar, eu vou pagar vocês. O banco dele lá fora coloca isso dentro do documento. Então, Entendi. Você fica tranquilo, porque o que ele faz? Ele geralmente pega alguma garantia daquele comprador lá fora para poder dizer isso. Está amarrado Então, nas duas pontas, eu disse, para não... Sim, correto. Então fica amarrado nas duas pontas, tanto o banco de lá, como também o seu banco aqui. Acaba assinando que você vai exportar aquele produto. Que caso você também não vai exportar, vai ter alguma coisa que você pode pagar de multa dessa operação.
Tá. Já que você falou de corredor aí, oportunidade Brasil e Chile, né, que vai reduzir, lógico, o custo do Brasil e abrir novas oportunidades, a gente fica sempre pensando em infraestrutura e gargalos, pensando na economia brasileira, que ela retome e a proporção do agronegócio é indiscutivelmente na balança muito importante, né, o volume. Mas aí o pessoal fala, ih, vai chegar naquela fila do Porto de Santos, Paranaguá lá, o trem não aguenta tudo isso não, para botar lá dentro. De novo, homenageando os mineiros. Está bem resolvido isso? Sim, tá bem resolvido. Lógico que a gente está aumentando cada vez mais a infraestrutura. O Brasil está se preocupando com isso, então, que aumentou muito a infraestrutura no ano passado, né? E isso ajudou muito as exportações. E eu acho que o Brasil está fazendo muitos incentivos para que possa ainda que a gente exportar cada vez mais, porque foi o agro que fez com que a gente realmente conseguisse ter um número bom do PIB no ano 2022, né? Agora com o dólar a 5, beleza, né? Aí ajuda bastante, né? Sim, eu acho que do longo de 2022, né, a gente viu o dólar oscilar bastante, né? Estratégia cambial deve ser uma prioridade aí para os exportadores que estão ouvindo a gente, né? Tá. Será que vocês estão acompanhando diariamente as taxas e as evoluções? Né? É muito importante. Já fez conta se seus contratos compensaram? Porque às vezes ele exportou por um valor, mas será que ele recebeu nesse mesmo dólar que ele vendeu? Ou na hora que ele foi lá trocar, o dólar já tinha caído o valor? Então Tá. já tinha reduzido. É Ou uma tinha conta, aumentado. perdão, é uma conta especializada, então, que envolve essa planilha, lógico, oportunidade de mercado, entender o cenário e tem o binômio aí, inflação e câmbio, né? Né? E assim, e para finalizar a questão aí da produção, muitos exportadores ficam com contratos de financiamento com bancos e tudo mais, às vezes até para se assegurar do que pode acontecer aí dessa questão do fluxo de caixa. Então, não sei se eu vou ter fluxo, então ele faz com o banco. E muitos acabam, às vezes, não fazendo aí com uma segurança bancária. Então, o câmbio é realmente uma das barreiras aí que deve ficar bem de olho, porque mexe muito no valor da operação, né? Tá. Já que a gente está falando de mercados, né, o que foi em 2022, perspectivas em 2023, apontamos o Irã e o Japão aí, para finalizar o nosso bate-papo aqui de perspectiva, a gente pode falar, alguém está se perguntando, então vai lá. Poxa, mas e a Índia? Ainda vai ser aqui em pouquíssimo tempo, segundo os dados do censo mundial, mais populosa, inclusive, do que a China. É. O que acontece? A Índia, ela sempre está nesses números aí também das exportações de commodities, de vários outros produtos também. Então, ela não deixa de ser importante. A gente trouxe aqui destaques, mas ela sempre também está nesse ranking aí, que ela também é um grande catalisador ali do mundo. Então, ela compra também matéria-prima de várias partes do mundo, ela também acaba fazendo o processamento e fazendo produtos finais e mandando para várias partes do mundo. Marcelo Vicente, muito obrigado por você conversar conosco aqui em multiplataforma. E, para finalizar, se tem algum raciocínio aí que eu não permiti que você falasse, por favor, fique inteiramente à vontade. Eu acho que a gente falou de tudo, né? Eu acho que agora é olhar mesmo para 2023. Então, você que quer exportar, pensa agora que você tem que saber quem está comprando o seu produto. Será que você já fez essa pesquisa? Então, eu quero te deixar essa pergunta. Será que você sabe quem está comprando? A gente precisa descobrir isso para a gente fazer parte desses bilhões que estão sendo exportados. Marcelo Vicente, muito obrigado por ser o nosso facilitador aqui no sentido prático da semântica e falar em multiplataforma a nossa missão pública, viu? Obrigado, tá, Nelson? Agradeço o convite. Obrigado, e você que nos assistiu aqui pela Rádio TV Câmara em Bauru, se você estiver curioso, pegou o papo no meio do caminho, não se apavore. Você tem tudo disponível na íntegra edição, é só entrar lá no YouTube, tá vendo? Você clica em vídeos e terá à disposição como documento público esse nosso bate-papo com o Marcelo Vicente. Até o nosso próximo Espaço Aberto.